Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome da Confraternização Espírita Baiana Vinha do Senhor, na pessoa de Ramon. Agradeço imensamente a oportunidade que está me dando de falar nessa casa. Vamos falar hoje dos processos de obsessão em tempos de pandemia, um tema muito atual, muito importante, e que precisamos refletir muito sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento, para nos livrarmos da obsessão ou para nos mantermos mais equilibrados. Vamos nesse momento fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as oportunidades que temos, agradecendo a Deus o dom da vida, agradecendo por estarmos imbuídos no propósito de sermos melhores a cada dia, pedindo ao Mestre Jesus que envolva o nosso planeta Terra, que envolva todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, envolva a cada um que nesse momento está conectado conosco, envolva os lares e ameniza as angústias dos corações sofridos. Que o Mestre Jesus continue nos amparando, abençoando e nos fortalecendo agora e sempre. Como eu falei, nós vamos hoje refletir sobre os processos de obsessão em tempos de pandemia. Primeiro vamos entender o que é obsessão. Então, a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, essa ação persistente, vai realmente minando as forças, vai penetrando lentamente a mente da pessoa e isso vai avançando nesse processo de conexão. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais, às vezes leva um tempo para a pessoa perceber que está sendo envolvido, até a perturbação completa do organismo das faculdades mentais, porque um processo obsessivo prolongado provoca muitos problemas de saúde. Então, nas obsessões, são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons não exercem constrangimento. Então, para aqueles que são médios, ostensivos, se recebe um espírito dizendo que é mentor, que é orientador, que é protetor, e esse espírito coloca a pessoa em situações desagradáveis ou tem uma conduta que não é a correta, então temos que começar a observar que não deve ser um mentor, e sim algum espírito que está tentando se passar pelo mesmo. Quase sempre, a obsessão exprime vingança, cuja origem se encontra nas relações que o obsidiado manteve em encarnações precedentes, Então, nós ao longo da nossa vida vamos adquirindo inimigos, vamos provocando situações desagradáveis e vamos acumulando esses débitos. Então, numa encarnação, pode ser atual ou podemos já ter passado por isso, nós vamos ser cobrados por esses espíritos. Então, em geral, a obsessão se instala gradativamente. De início é sutil, como eu já falei, e aos poucos ele vai dominando a vítima, induzindo a cometer pequenos erros, até chegar ao ponto de dominá-la por completo e dominar a vontade, e até fazer com que essa pessoa cometa um suicídio, cometa um assassinato. E isso é gradativo, isso vai aumentando, se não houver um tratamento, uma vigilância, procurar algo que possa ajudar realmente a se desvencilhar disso e a se esclarecer, perceber realmente o que está acontecendo. Nesse estágio,
A vítima, em muitos casos, chega a ser desapropriada de sua vontade. Isso num caso mais grave, onde o espírito domina totalmente a vontade do obsidiado. Então, de acordo com as afirmações que os espíritos deram a Kardec, nós, encarnados, na maioria das vezes, somos influenciados por espíritos desencarnados. E, inclusive, no livro dos Espíritos, ele fala que muito mais do que possamos imaginar. Então, nós nunca estamos sozinhos. Não vamos imaginar que estamos sozinhos na nossa casa, no nosso trabalho, de forma nenhuma. Nós somos influenciados o tempo inteiro. Então, o processo de influenciação, seja qual for o tipo, obedece à afinidade que um tem pelo outro. Então, ninguém encosta em ninguém se não tem uma afinidade, uma sintonia, né? Ou algo de ligação com essa pessoa. Existem alguns fatores que são predisponentes para isso. São as tendências instintivas, as imperfeições morais, que é bem grande essa predisposição, a estrutura psicológica da pessoa, né? A educação familiar, a influência do meio social. Então, se nós buscamos viver em ambientes que não são bons, né? Que tem a propensão de ter muito mais influência negativa do que positiva, claro que nós estamos predispostos a ser influenciado também e a ser obsidiado. Na verdade, eu gostaria de dizer aqui alguns itens, né, para identificarmos quando podemos reconhecer a obsessão. Primeiro, quando nós sentimos ideias torturantes a se fixar na nossa mente. Nós temos que tomar cuidado quando um pensamento é muito repetitivo na nossa mente. Quando sentimos forças interferindo no nosso processo mental. Nós estamos aqui pensando ou tentando fazer uma oração, ou concentrado na casa espírita ali, assistindo a palestra, de repente vem uns pensamentos totalmente avessos àquele momento que a gente está vivendo. Quando se verifica a vontade sendo dominada, eu assim, conscientemente não quero fazer isso. E aí eu fico relutando, não, isso eu não vou fazer, isso é errado, e aquele pensamento dizendo, faça, nos induzindo a fazer algo que está contra a nossa vontade. Quando se experimenta inquietação constante, então se eu sou uma pessoa geralmente tranquila, em dado momento eu fico muito inquieta, nada consegue me manter calma, tudo está me irritando, qualquer coisa que acontece me irrita, me tira do eixo. Se eu não sou assim, eu tenho que começar a observar que algo está errado. Então, quando se sinta desequilíbrio espiritual, né, as perturbações, nós estamos sentindo que realmente algo não está bem dentro de mim, provavelmente nós estamos sendo influenciados ou obsidiados. E as causas provocadoras da obsessão, quais são? São as ideias profundamente negativas. Quando a gente é uma pessoa muito negativa, nós estamos em conexão com outros espíritos que pensam exatamente assim. Ou nós estamos abrindo brecha para que essas entidades que nos cobram venham nos influenciar mais para que sejamos mais negativos. A depressão é um outro campo aberto de influenciação. O desânimo, a revolta, a irritação, a cólera, todos esses sentimentos são portas abertas para a obsessão. Os vícios, o fumo, o tóxico, o álcool, porque aqueles que desencarnaram, eles permanecem sentindo vontade. Se foram viciados em drogas, vão continuar querendo usar droga. Se foram viciados em álcool, pela mesma forma, pelo fumo.
Então, esses vícios propiciam que outros espíritos se conectem conosco, fiquem próximos para aproveitar os eflúvios desses elementos que utilizamos. O medo é um fator também muito forte para a obsessão, porque o espírito aproveita do nosso medo, né, e nos desequilibra muito mais. O desregramento sexual também é muito grande a influenciação, a maledicência, o ciúme, a avareza, o egoísmo, a ociosidade, o remorso. No caso da ociosidade, Divaldo sempre fala que mente parada é a oficina do diabo. Então, nós temos que manter a nossa mente ativa, ocupada com coisas úteis, com coisas saudáveis, para que nós não deixemos brechas para esses espíritos. Quanto à gradação das obsessões, nós temos a obsessão simples, que é uma influência negativa de um espírito sobre o outro de forma duradoura ou persistente, como já falei. A fascinação, que é a ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium e que lhe paralisa o raciocínio e seu julgamento. Então, o médium fascinado, ele não percebe, né? Muitas vezes não percebe, ele não pensa direito, né? Ele não tem um julgamento, ele não tem um crivo do seu julgamento, né? Então, ele fica muito perdido. A subjugação já é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e a faz agir a seu malgrado. Então, na subjugação, a pessoa pode sair, está andando na rua, de repente ela arranca a roupa e fica pelada no meio da rua. Ou ela se faz ações que ela não faria normalmente, né? Então, coisas que o espírito faz, essa pessoa ser subjugada para passar vergonha, para ser constrangida. E a possessão é a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Então aí a pessoa já perdeu totalmente o equilíbrio, já não sabe o que faz, né? Então o espírito elege o corpo do encarnado para seu domicílio, então ele toma conta totalmente, sem que o espírito daquele que é o obsidiado, ele não vai se afastar, porque a gente só há esse afastamento com a desencarnação. Mas o espírito que está lá, né, causando essa possessão, ele vai estar num domínio. Os tipos de obsessões são de encarnado para encarnado, né? Pessoas que influenciam outras de forma muito persistente, tem um domínio total da vontade do outro, isso nós vemos normalmente acontecer. De desencarnado para desencarnado, então espíritos que estão no mundo espiritual, né, que subjuga outros para fazer de escravos, para que cobre dívidas deles ou que ajude nas vinganças. Então eles obsidiam esses espíritos que são mais frágeis a fazer isso. De encarnado para desencarnado, no caso, o marido desencarna e a mulher não se conforma e fica ligada e chamando esse marido constantemente. Então, acaba prendendo o espírito perto da pessoa. Então, isso é uma obsessão. De desencarnado para encarnado, que é o comum que nós vemos nas casas espíritas e que tratamos através dos tratamentos de desobsessão. Então, esse desencarnado, através de cobranças, né, vem cobrar o encarnado as dívidas pretéritas. A autoobsessão é quando a própria pessoa se obsidia, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes inconsciente, né? Então a pessoa entra nesses processos de autoobsessão e que precisa fazer um tratamento psicológico para poder se perceber.
a obsessão recíproca, né, de um para o outro. Então, esses são os tipos de obsessões que nós temos e que é falado na nossa codificação espírita. Quem é o obsessor? Alguém como nós, sujeito a erros e acertos, e que por não ter perdoado o seu agressor e por estar ainda preso ao sentimento de revolta ou raiva, ataca sua vítima e tenta de todas as formas subjugá-la. Então nós também, quando desencarnar, nós podemos virar também um obsessor. Depende da nossa conduta, do nosso esclarecimento, da forma de condução que nós levamos a nossa vida. Por isso não devemos guardar sentimentos de revolta, de raiva, tentar resolver isso enquanto estamos aqui encarnados, porque depois que passamos para o outro lado, para o mundo espiritual, nós teremos muito mais dificuldades de fazer isso. Então, toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Se há obsessão, é porque existe essa sintonia entre os dois. A gente não pode de forma nenhuma dizer: eu não entendo porque eu não tenho ligação nenhuma com esse espírito, porque eu não faço nada para ele estar ligado a mim ou estar me perturbando. Nós temos sim, nós temos uma perfeita sintonia com o obsessor que está obsidiando. Por quê? Porque ele não consegue fazer isso se nós não dermos as brechas. Nós temos sintonia por comunhão mental. Então estamos na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista dos pensamentos. Então, se nós pensamos negativo, o nosso amiguinho que está desencarnado, ele também pensa negativo e ele está perto de nós dizendo: não, se ele pensa assim, nós estamos nos alimentando. Se nós temos alguém que pensa igual como nós, então nós vamos gostar de estar perto dessa pessoa, porque nós vamos ter o apoio, nós temos a reciprocidade. Então essa sintonia por comunhão mental realmente é forte. Sempre estaremos em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o nosso. Então, sempre vai ter alguém afinizado com o nosso pensamento. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e preservados mentalmente. Às vezes não cometemos fisicamente os mesmos atos que cometíamos no passado. Hoje em dia nós não matamos ou não roubamos, já não prejudicamos tanto as pessoas, mas nós às vezes temos esse pensamento e essa vontade bem guardada no fundo do nosso íntimo, né? Então os espíritos percebem esses nossos pensamentos, né? Esses pensamentos não são visíveis às pessoas aqui, mas os espíritos percebem a sintonia e a vibração desses pensamentos. Nós sabemos que pensamento é força. Então, quando se aceita um pensamento ruim emitido pelo obsessor, criam-se as condições para cada vez mais ser dominado até a subjugação. Então, quando vem um pensamento, a gente tem que detectar de onde está vindo esse pensamento. Esse pensamento é meu mesmo, por isso que é necessário que a gente se conheça. As causas kármicas, os débitos do passado, é que fazem a aproximação do cobrador, né, conosco. Mas o que lhe dá condição de agir sobre nós ou sobre o obsidiado é a invigilância. Então, é a nossa invigilância que faz fortalecer esse laço. Então, somente existe a obsessão porque há endividados. Então, nós, por melhores que sejamos, temos nossas dívidas,
temos nossos inimigos do passado e devemos procurar melhorar e nos conciliar com esses inimigos, porque temos que acertar todos os nossos débitos. E aí podemos pensar ou perguntar: o que tem a ver os processos de obsessão e a pandemia? Será que tem alguma coisa a ver? Eu diria que tem tudo a ver. Porque a medida para evitar a propagação do coronavírus foi impor às pessoas uma mudança radical no estilo de vida. Nós estávamos acostumados a sair todo dia para trabalhar, a sair para dar um passeio, a sair para caminhar, a sair para um restaurante, jantar, fazer um lanche, andar na rua, respirar naturalmente. De repente nós fomos coibidos ou proibidos a fazer isso, né? Somando-se isso ao medo da contaminação. Quem na situação de risco, que é hipertenso, que é diabético, que já tem muita idade, tudo isso foi um medo que as pessoas começaram a sentir. A impossibilidade de poder visitar nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, nosso filho. Então, tudo isso que a gente estava acostumado a fazer constantemente, que era prazeroso, começou a ser proibido. Então, a situação acabou trazendo transtornos também à saúde mental da população. Então, esse confinamento compulsório, que exigiu essa mudança forçada de rotina, nesta fase são comuns as manifestações de desamparo, de tédio, de raiva por não poder estar circulando naturalmente, pela a falta de liberdade, que ninguém gosta de viver preso, né? A não ser que você escolha: hoje eu quero ficar em casa, mas não porque é obrigado. É uma reação de ajustamento situacional caracterizado por ansiedade, irritabilidade, desconforto em relação à nova realidade. Quem não gosta de abraçar, nós que somos latinos, né, brasileiros, gostamos de abraçar, de dar 2 beijinhos, de estar em contato com as pessoas. Então, isso tudo nos faz falta. Então, as possíveis perdas econômicas e afetivas, né? Muita gente que perdeu seus parentes, que o parente internou, não voltou, você não pode acompanhar o enterro, você não pode acompanhar essas pessoas no hospital, você tem que receber notícia através de telefonema só. Tudo isso é um estresse muito grande. Então, esse estresse é fator de risco para vários transtornos mentais. O pânico, a depressão e por aí vai. Então, muitas pessoas começaram a ter sérios problemas por causa desse confinamento, por causa dessas proibições. E o modo de ação do obsessor qual é? Agir nas brechas morais que encontra na vítima e utiliza-se de todos os meios que dispuser para atingir o seu objetivo. Então, se eu fiquei com muita raiva, porque eu não posso ir para a festa, porque eu não posso ir para um restaurante, porque eu não posso circular, não posso malhar, não posso fazer nada que eu estava acostumada a fazer, e eu me revolto, eu aí estou abrindo essa brecha, né, para que o obsessor comece a agir. Então, sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsedante penetra na mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais, começa a dar guarida ao pensamento do infeliz. Então, essas ideias começam a ficar repetitivas. Outro fator de influência grande são as mídias. Então, muitas pessoas começaram a ficar aficionadas na frente da TV, assistindo o jornal o dia inteiro. É de manhã, meio-dia, de noite, qualquer horário está assistindo para saber quantos morreram, quantos foram contaminados. E essa ansiedade
propicia maior medo, propicia maior desequilíbrio. Então, uma das coisas que a gente deve evitar é nos contaminar com notícias tão negativas. Não é ficar alienado, mas você não precisa necessariamente estar ligado na televisão 24 horas por dia para ouvir essas notícias ruins. Algumas vezes se une a outros espíritos, esses obsessores se unem a outros espíritos e trabalham em conjunto para cercar a vítima de todos os lados. Algumas coisas também que aconteceram para quem é médium, quem tem costume de trabalhar desdobrado, houve uma intensificação desses trabalhos. E por não haver o trabalho das casas espíritas, esse suporte, muitos médios também se desequilibraram. Então, nós precisamos estar com a cabeça no lugar, estar tranquilo, não se desesperar, confiar em Deus, em primeiro lugar, que tudo vai voltar ao normal. Enquanto não volta, temos que tomar as precauções necessárias, mas não se desesperar. Então, quando a vítima se mostra desprotegida e vacilante, essa inquietação que eu falei, esse medo, essa ansiedade de ficar olhando tudo e desesperado com medo, então o cobrador inicia seu ataque de forma contínua e persistente. E assim vai dominando pouco a pouco através das fragilidades que nós apresentamos. Como consequência do ataque implacável, a vítima passa a viver sob domínio quase total do obsessor, podendo esta ação causar, inclusive, problemas orgânicos na vítima. E temos que tomar cuidado porque as casas espíritas, a maior parte, não estão funcionando. Então, até pelo fato de não poder ter uma ajuda imediata, nós temos que buscar o nosso equilíbrio e fazer esse trabalho de forma constante para manter o nosso equilíbrio. Então, se investigássemos a origem e a causa das obsessões, que são as doenças da alma, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que, consciente ou inconscientemente, nós adotamos em nossa vida. Então, nós temos muitas ideias negativas e muitas coisas que nós trazemos até do nosso inconsciente, né? Traumas que nós trazemos da infância, da vida passada, e nós vamos, esses pontos fracos nossos nos fragiliza e nos dá abertura para essas obsessões. Os estados emocionais que são portas abertas para a obsessão são tristeza. Então, nós vimos muito isso agora na pandemia, desânimo, depressão, irritação e ódio. Então, a revolta, o ódio não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que confiar em Deus, acreditar que vamos passar por isso firmes e fortes, né? Deixar a tristeza de lado e tentar higienizar a nossa mente com coisas saudáveis. Nós temos tantas palestras para assistir, tantas coisas interessantes no YouTube para ver, temos tantas literaturas importantes que nós podemos ler, aproveitar o máximo do tempo possível para se capacitar, para se instruir. Isso é que é importante. Ideias negativas, pessimismo, medo. O medo, como eu já disse, é uma porta aberta para a obsessão. O pessimismo também. Então, manter a mente positiva. O ciúme, a avareza, a ociosidade, a impaciência, a maledicência, tudo isso são brechas dos estados emocionais e portas abertas para a obsessão. A calúnia, os vícios grosseiros como o fumo, o álcool, a droga, tudo isso são brechas, como eu já disse. São portas abertas e nós estaremos propensos a sermos obsidiados.
os transtornos psicológicos, né? Devido à pandemia, então esses transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam às fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. A gente já traz isso dentro de nós. Então, em momentos de dificuldade, como esse que nós estamos passando, esses distúrbios aumentam, essas fugas emocionais vão aumentar, esse vazio existencial vai aumentar. Então, tudo isso nos desequilibra e nós abrimos a porta. Não devemos permitir as fixações mentais infelizes. Então, veio um pensamento negativo, substitui por um positivo. Fomos criados numa cultura que nos ensinou que não somos os responsáveis por tudo que estamos passando. Nós não somos culpados pela pandemia, mas seremos culpados pelo que fizemos de nós durante a pandemia. Nós seremos culpados pelo desequilíbrio que entrarmos, porque não buscamos os meios legais e corretos para encontrar o nosso equilíbrio. Então, não admitimos que as alegrias e tristezas que experimentamos são a soma de todas as nossas escolhas existenciais. Então, nós buscamos a alegria e a tristeza. Nós buscamos viver bem ou viver mal. Essas escolhas existenciais, nós é que fazemos essas escolhas. Nós temos livre-arbítrio. Então, não vamos culpar. Porque o prefeito proibiu de abrir o shopping, então por isso eu estou triste, eu estou deprimido. Não. Você tem que buscar, dentro da sua limitação, fazer o melhor para que você saia dessa depressão, dessa tristeza e encarar os fatos de forma mais positiva. Cada impressão emocional que sentimos foi percebida por uma atitude interior ou um pensamento. Então, tudo que nós vivenciamos, tudo que nós fazemos de nossa vida é uma escolha nossa. Cada impressão emocional nós que trazemos e nós que criamos. Então, a energia antecede a ação. Se eu estou deprimido, algo eu fiz antes para que me levasse a esse estado. Se eu estou triste, eu fiz algo antes que me levou a esse estado. Então, vamos buscar reverter a situação. Os desafios evolutivos exigem mudanças. Então, ações de grande ou média intensidade podem ser o gatilho que provoca a queda vibratória. Então, nós, durante a pandemia, tivemos essa queda vibratória, porque nós estávamos acostumados a viver para fora, a estar ocupado o dia inteiro, sem querer pensar muito nos problemas domésticos, por exemplo, sem estar convivendo demais com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, porque a gente estava ocupado, correndo lá fora. Então, tudo isso são coisas que a gente busca para, às vezes, fugir, né, da nossa vida, da nossa realidade, do nosso conhecimento interior. Então, todos os desafios que aparecem na nossa vida, todo sofrimento provoca uma queda vibratória, mas nós podemos sair dessa. Então, a perda de um ente querido, como muita gente perdeu agora, realmente é uma queda vibratória. A separação conjugal, outro problema também, né? Mudanças repentinas de trabalho, a falta do dinheiro, a suspensão do contrato de trabalho, tudo isso são questões que nos levaram a ter essa queda vibratória. A alteração do modo de vida, né? Nós estávamos acostumados a sair fim de semana, ir tomar um banho na praia, ir numa piscina, ir tomar um sol ao ar livre, correr na praia, e de repente nós não podemos mais fazer isso. Então há realmente essa queda, mas cabe a nós passar por tudo isso com equilíbrio. No processo evolutivo em que nós vivemos, os problemas que enfrentamos são desafios que impulsionam nossa criação mental. Então,
provocando então mudanças interiores devido à plasticidade neural. Nós podemos sim criar coisas novas, já que nós temos mais tempo, que suspendeu o trabalho, que não está se trabalhando todo dia, o dia inteiro, então nós podemos criar coisas novas, nós podemos buscar na internet coisas para aprendermos, nós podemos fazer curso online que tem nos propiciado muito conhecimento, então tanta coisa, tantas possibilidades que a gente pode fazer em casa. Então os desafios evolutivos exigem mudanças adaptativas. Temos que nos adaptar a cada situação que aparece. Então, uma grande capacidade de criatividade para se adaptar às novas situações, ao nosso novo normal, né, como todo mundo está falando. Então, nós temos que usar nossa capacidade criativa para sair de tudo isso melhor. Então, estamos nesse processo de evolução, como já falei, somos solicitados a todo instante a enfrentar novos desafios, vamos continuar enfrentando, e é nessas mudanças, no constante vir a ser, toda experiência vivida é individual. Todos nós devemos passar por tudo e aprender. Cada dificuldade, cada sofrimento, nós temos que aprender para sermos melhor. Então, uma das coisas importantes, né, que inclusive Joana de Ângeles, Hermance Dufour, nos traz muito é o autoconhecimento. Para nós podermos passar por muitas coisas e passar também pela obsessão, ou nos precavermos da obsessão, nós temos que nos conhecer. Porque o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem os nossos pontos frágeis. Aí nós vamos saber identificar o que é meu pensamento, o que é o pensamento do espírito. Se eu já me conheço e vem um pensamento externo muito forte, eu vou saber que aquele pensamento não é meu. Então até eu vou saber atribuir a quem é aquele pensamento. Nossas emoções, nossos sentimentos. Se nós nos conhecemos, nós temos facilidade de identificar e de nos livrar de uma obsessão. Facilitamos compreender melhor tudo que nos rodeia. Então, como é que nós podemos evitar essa obsessão? Através do autoconhecimento. Então, Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, somente com o estudo de nós é que saberemos se é o nosso pensamento ou se é o pensamento de outro que nos influencia, como eu acabei de dizer. Quando você se conhece, isso fica muito mais claro. Paulo de Tarso diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele nos alerta que tudo podemos fazer com nosso livre-arbítrio, mas nem tudo que fazemos se reverterá em nosso proveito espiritual. Então, quando nós nos conhecemos e nós buscamos o melhor para nós, nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio muito melhor, com maior liberdade. Quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você vai ter de agir. Bom, concluindo, a visão do homem deve ser integral, onde o físico, o emocional, o mental e o espiritual se interpenetram, formando um complexo sistema energético. Então, nós precisamos estar bem com o físico, estar bem com o nosso emocional, com o nosso mental, para que possamos realmente ser um ser integral. Ampliando a nossa forma de abordar, onde ciência e espiritualidade necessitam integrar seus saberes e trabalhar em conjunto no sentido de promover essa saúde integral que Joana de Ângeles tanto fala. Então, comecemos então pelo nosso autoconhecimento, para que possamos nos libertar de muitos entraves que nos levam às obsessões. Bem, chegando já ao nosso final, para se preservar das moléstias
do corpo físico, nós fortificamos o nosso corpo através da alimentação, da educação física, de exercício, né, respiratório e muitas outras coisas. E para garantir a nossa saúde contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. Então, nós precisamos elevar a nossa moral, nós precisamos nos conhecer para saber identificar exatamente o que é nosso e o que não é, e daí resulta a necessidade de trabalhar todos os dias, como falou Santo Agostinho. Todos os dias refletir sobre o que estamos fazendo de errado, o que é que nós precisamos melhorar, como é que nós estamos nesse momento da encarnação e o que precisamos mudar. E para nossa reflexão final, eu diria que a vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Então, tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. Então, a pandemia tem um fim utilitário. A pandemia veio para refletirmos sobre o nosso egoísmo, para refletirmos sobre a necessidade de estarmos sempre para fora e não para dentro, de refletir se o que eu tenho é suficiente ou se eu preciso correr atrás de tanto mais, porque é nesse momento que não podemos utilizar muita coisa, que não podemos aproveitar muita coisa e que nós devemos perceber o porquê de tudo isso está acontecendo, qual é a lição que eu preciso tirar dessa pandemia e nos melhorar cada dia mais para que os nossos inimigos, para esses nossos desafetos do passado, não queiram cobrar tão pesado, né? Que nós possamos estar melhorando a cada dia para ele perceber que estamos melhores e que estamos na caminhada, lutando para melhorar e que ele pode também fazer o mesmo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui e vamos agradecer a Deus por tudo que recebemos. Agradecer pelas bênçãos, agradecer pelo sofrimento, agradecer por tantas experiências que nós temos na vida, que nos possibilita crescer e melhorar a cada dia. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que temos. Obrigado pelo dom da vida e obrigado por tudo que temos recebido, de bom e de ruim, porque isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte da nossa reencarnação. Aprender, sobreviver e sobressair além de todas as dificuldades ou apesar de todas as dificuldades. Que possamos sair mais fortes desta pandemia, que possamos agradecer a Deus por continuarmos vivos e continuarmos firmes e fortes no propósito de sermos melhores. Muita paz para todos.